do Agromac, o Instagram é agro.mac, sobre um livro que foi gentilmente cedido pelo professor Hernani, que chama de Questões Contemporâneas de Direitos Humanos. Quem se interessar, é só seguir o nosso Instagram, nós vamos postar as formalidades para o sorteio. Agora, só para continuar e não menos importante, né, eu gostaria de agradecer primeiramente o CA por disponibilizar esse evento para a gente, também a Sociedade Rural Brasileira, a qual eu também faço parte e convido todos a fazerem também, o escritório Bueno Mesquita, por disponibilizarem um pouco do conhecimento que eles têm sobre o setor para passar para a gente, junto com a Vitória e com o Marcelo, que entendem muito do tema, então eu acredito que vocês estão em boas mãos. Também gostaria de agradecer o professor Hernani por estar sempre com a gente, por estar sempre apoiando essa juventude a fazer as coisas que a gente tanto tem vontade. E com toda essa simpatia de sempre, eu gostaria realmente de agradecer e também acredito que a nossa mediação do evento esteja em boas mãos, porque, como eu disse, ele é muito simpático. E, bom, eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu passo a palavra para o Hernani, na verdade, para ele fazer um pouco uma introdução a respeito dos direitos humanos e aí, em seguida, ele vai mediar o encontro. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Espero que estejam todos bem e que aproveitem o evento. Obrigada. Muito obrigado, Vitória. Prazer enorme estar aqui com vocês, fazendo essa mediação e dar os parabéns para o grupo Agromac, que realmente é uma iniciativa do corpo discente da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Faculdade de Direito, também o Centro Acadêmico, na pessoa da Gabriela Franklin, que nos apoia sempre, nos possibilita, né, uma atuação científica de estudos, né, que é o principal foco, o principal interesse nosso. Nesta live de hoje, eu quero agradecer muito a Vitória Belodi, uma advogada querida, né, que está aí conosco para falar sobre logística reversa. Também o Marcelo Carvalho Lemes de Mello, que é diretor jurídico da Sociedade Rural Brasileira. Também ele vai fazer uma abordagem importante sobre um programa chamado Lixão Zero. Eu acho que todos já ouvimos falar ou conhecemos. Quero fazer apenas um comentário extremamente importante sobre agronegócio e meio ambiente. Essas duas óticas, essas duas maneiras, né, de enfrentarmos o mundo contemporâneo, porque o agronegócio é a base da economia brasileira. São poucos países do mundo que têm terras cultiváveis, né, férteis, como é o caso do Brasil, e aí a participação do agronegócio na economia brasileira hoje ela é uma participação extremamente importante, né? Grande parte do PIB brasileiro hoje é composto pelo agronegócio. Do outro lado, a questão do meio ambiente, porque o meio ambiente é uma questão de sobrevivência do homem, sobrevivência do ser humano. Daí porque o meio ambiente está incluído nas agendas internacionais no mundo inteiro, inclusive da ONU. Recentemente, eu fui contemplado, né, com duas obras do professor Luiz Ferrajoli. Numa delas,
ele chama atenção para a necessidade de um pensamento constitucional global acerca de questões que envolvem os direitos humanos, especialmente, né, o meio ambiente. Ele chama atenção para essa ideia de uma agenda política internacional, uma vez que só um pensamento global, só um pensamento internacional, transversal, que permeia realmente todos os países, né, podem dar resposta a esse tema da sobrevivência da humanidade, né? O salvamento do planeta, diz o professor Ferrajoli, das mudanças climáticas, dos perigos dos conflitos nucleares, crescimento da pobreza, morte de milhões de pessoas a cada ano, né, por falta de alimentação básica, de fármacos, né, remédios, o drama das migrações, etc. Todos esses temas estão interconectados, todos esses temas influem dentro da qualidade de vida do homem no planeta, e dentro dessa perspectiva, compreender a necessidade de um meio ambiente equilibrado, percebendo sempre aquela questão do direito aos futuros homens de um meio ambiente equilibrado, é que nos aproxima deste debate, né? Por isso, quando nós vamos tratar aqui com a Vitória sobre essa questão da logística reversa, que está na Lei 12.305 de 2010 e que este ano se completa 10 anos de existência, é compreender essa questão como uma maneira de pensar a economia. Porque quando falamos de agronegócio, estamos falando de economia. E para não ser muito aqui prolixo nem extenso, eu costumo chamar a atenção das pessoas para uma constatação que é óbvia. Países ricos, economia forte. Por óbvio, emprego das pessoas. Economia fraca, Estado fraco. Assistencialismo grande. O que nós não queremos aqui é imaginar o homem, né, a depender de políticas. O mais importante é garantirmos ao ser humano emprego que vai lhe dar autonomia, que vai lhe dar capacidade de sobreviver, de alimentar, de ter as suas necessidades básicas atendidas, só através da economia. Então, a minha observação aqui, meu agradecimento pela importância do tema que vamos discutir, é compreender que o agronegócio é um pilar estrutural da economia. E é um pilar estrutural da economia que poderá gerar empregos, né? Porque o que nós não queremos é a população desempregada. Então, a economia tem um papel fortíssimo na garantia dos direitos humanos, na medida que ela possibilita empregos, na medida que a economia possibilita carrear recursos para o Estado através da tributação e, obviamente, esta tributação se converter em políticas sociais. Eu estou muito feliz de participar aqui desse debate e já passo a palavra para a doutora Vitória
Carone Bellodi para, então, a sua apresentação. Muito obrigado, professora Vitória. Por gentileza, a senhora tem a palavra. Bom dia a todo mundo. Obrigada, professor. Queria especialmente agradecer o senhor pela oportunidade, o pessoal do Agromac, na pessoa do Igor, da Vitória, do Arthur, que já vou reiterar o que eu tenho falado para vocês, tudo que vocês estão fazendo é único e tenho certeza que vocês vão ainda colher muito e parabéns pela iniciativa. Reitero e continuarei reiterando que isso que vocês estão fazendo é diferenciado. Agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje, falar um tema que eu tenho contato já faz um tempo. Então, eu sou advogada, trabalho no escritório Bora Mesquita Advogados. É um escritório com foco empresarial no agronegócio e meio ambiente. Então, a gente cuida desde os produtores rurais até as agroindústrias dos diversos setores do agro. Então, a gente tem tanto do açúcar e álcool, como papel e celulose, que é um tema que eu particularmente cuido de frente, estou sempre à frente disso, pela Indústria Brasileira de Árvores, que é a entidade representativa a nível nacional dos produtores de floresta plantada. A minha ideia aqui hoje com vocês é fazer uma apresentação bem rápida, objetiva e sucinta sobre o tema da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da logística reversa, trazer um pouco de curiosidades e informações sobre o tema. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, então, como eu já coloquei, minha ideia aqui é fazer um panorama geral sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, principais conceitos, trazer um pouco da logística reversa, explicar quem é obrigado a fazer a logística reversa, quais são os produtos que a gente tem na lei que são obrigados, falar um pouquinho sobre o Acordo Setorial de Logística Reversa de embalagens em geral, que é que particularmente a gente tem atuado de frente, um pouco sobre reciclagem, e um panorama geral sobre a minuta que está aberta para consulta pública pelo Ministério do Meio Ambiente e alguns desafios da Política Nacional de Resíduos Sólidos e também tentar fazer um link, tentei dar uma juntada com a questão que o professor Hernani já havia colocado sobre os desafios internacionais da ONU. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi instituída pela Lei 12.305, do dia 2 de agosto de 2010, então esse ano ela está completando 10 anos, e ela é regulamentada pelo Decreto 7.404 do mesmo ano. Essa política, ela ainda precisa de um aprimoramento nos dias de hoje, então a gente vai ver que existem alguns desafios que estão sendo enfrentados na aplicação dela, tanto na prática, por nós que somos obrigados, como na teoria, falta um pouco, a gente entende que talvez um pouco de legislação, um pouco de conteúdo. E aí eu pergunto, o que eu queria colocar para vocês, que é muito abrangente, não, a gente precisa ter sempre muito claro quem são as pessoas que são responsáveis pela gestão dos resíduos. E aí eu queria explicar que são todos os geradores, tanto entes públicos como entes privados. Nós, como cidadãos, nós somos responsáveis pelo resíduo que a gente tem na nossa casa. Eu coloquei algumas curiosidades no final, vou até adiantar, porque eu sou um pouco ansiosa, mas cada cidadão gera em torno de 1 quilo de resíduo e lixo por dia. Então, é uma quantidade muito grande e essa quantidade nem sempre tem a destinação final ambientalmente correta. O principal objetivo, em linhas gerais, da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos e, principalmente, a destinação final ambientalmente adequada. Trouxe para vocês alguns conceitos que eu achei interessante. A questão do resíduo e a questão do rejeito.
Os resíduos sólidos são aqueles que a gente consegue usá-los mais uma vez, mais alguns ciclos. Então, eles têm valor econômico, eles podem ser transformados em energia, eles são muito ligado ao ciclo de vida do produto. Então, para os resíduos, a gente dá a destinação final ambientalmente adequada, que é a reciclagem, a coleta seletiva. E os rejeitos, por sua vez, são aqueles que não podem mais ser usados, eles não têm função nem energética mais. Então, para esses, a gente dá uma disposição ambientalmente adequada, que aí, no caso, seriam os aterros. Extremamente importante na Política Nacional de Resíduos Sólidos, acho que o principal elemento que ela traz é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Como funciona? Então, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e a gente, nós, cidadãos, que a gente como consumidor, junto com os titulares de serviços de manejo de resíduos, ou seja, os entes públicos, a gente tem obrigação frente à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso é muito importante. E aí entra, então, um pouco da logística reversa, que são as ações que o setor privado implementa para dar a destinação ambientalmente adequada para esses resíduos e rejeitos. Por lei, quem tem responsabilidade no setor empresarial são os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. E como que eles podem... como que eles implementam essa logística reversa? Além da implementação de PEVs, além das políticas e gestões, eles têm a questão da educação ambiental, que é extremamente importante, e isso vai desde o setor empresarial até a gente em casa. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns setores que são obrigados por lei a implementar a logística reversa. Então, é agrotóxico e suas embalagens, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas. Uma curiosidade sobre o acordo setorial de lâmpadas é que ele é o único no Brasil que tem a questão do Ecofi. Todas as lâmpadas são importadas no Brasil. Então, quando a gente compra uma lâmpada, 40 centavos do valor que a gente paga é destinado para a logística reversa das lâmpadas. Isso é muito interessante. Eletrônicos, embalagens em geral, hoje já tem acordo setorial firmado. E agora a gente tem visto também a questão de medicamentos para uso humano. As formas de implementação da logística reversa, de acordo com a lei federal, é o acordo setorial, o termo de compromisso e o regulamento. E aí, antes de entrar na questão específica do acordo setorial de embalagens, que, como eu disse para vocês, é um acordo que a gente acompanha muito de perto, eu queria fazer um breve relato sobre a questão desses três tipos, acordo setorial, decreto ou termo de compromisso. Uma vez firmado um acordo setorial em nível nacional, a gente defende e tem defendido que ele é válido, ele é hierarquicamente superior do que os acordos firmados a níveis estaduais e municipais. E aí a gente vai ver, principalmente agora na questão de embalagens em geral, que não é o que a gente tem visto na prática. A gente vê que vários estados estão implementando a logística reversa. Alguns, como é o caso de São Paulo, tá? Eles já tinham regulamentação própria antes da lei de 2010. A logística reversa, a lei de São Paulo já é anterior, então, nesse caso, a gente tem a questão da adaptação do federal com o estadual, mas alguns vieram depois de 2010, e aí pode trazer um conflito, inclusive uma insegurança jurídica, porque a gente tem um acordo a nível federal e a níveis estaduais e municipais vem se firmando alguns termos de compromisso, vem sendo publicados decretos,
que muitas vezes são contraditórios ao que é determinado no nível federal. Com relação ao acordo setorial de embalagens em geral, ele foi firmado em 2015, é um conjunto de empresas do setor privado que formaram um contrato com o Ministério do Meio Ambiente. Agora, imaginem que embalagens a gente tem de plástico, papel e papelão, vidro, aço e alguns outros setores. Imaginem esse conjunto de empresas tentando colocar o que é melhor para o seu produto, todas juntas. A intenção é muito boa. A gente tem percebido que a coalizão, diferente de alguns outros, eles não têm uma entidade gestora, eles têm a coalizão que não é uma pessoa jurídica constituída, mas que a coalizão, de alguma forma, vem buscando trazer o interesse dessas empresas para uma economia circular. Então, as empresas tentam diminuir a gravatura dos produtos, tentam fazer embalagens biodegradáveis, embalagens que podem ser encaminhadas para reciclagem. Muitas vezes, no caso das lâmpadas, como eu disse, tem a questão do EcoFic, logística reversa, a gente tem que ter em mente que é uma questão de custo. Então, alguém paga a conta. Então, em geral, a gente pode ver que é o consumidor. Então, como que só uma parcela do setor privado entrou no acordo setorial e o restante, como fica? Por lei, são todos obrigados. Mas no acordo setorial só tem algumas pessoas. E aí a gente entra num conflito muito grande, porque a gente tem como cobrar de quem está na coalizão o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Mas e quem não está na coalizão? Eles não assinaram esse contrato informando que fariam que se colocariam à disposição para fazer isso, apesar de estar em lei, eles não estão. Então, o que eu quero tentar mostrar para vocês é que o acordo setorial, ele é extremamente louvável, porque são grandes empresas, são grandes entidades que estão ali buscando uma forma de implementação. Mas ele pode não ser a maneira mais correta, se a gente for pensar, não correta, mas talvez não a mais justa, uma vez que várias pessoas são obrigadas e nem todas estão ali por livre e espontânea vontade, né? Então, o acordo setorial, ele é formado em 2 fases, a primeira já encerrou, foi concluída, o Ministério do Meio Ambiente aceitou o relatório que foi encaminhado e agora está em discussão a fase 2. A fase 2 pode vir como um segmento da primeira fase, ou seja, uma regulamentação das regras, das metas que já foram colocadas. Então, a nível nacional, salvo engano, a taxa de reciclagem na primeira fase era 22%. Então, ou a gente aprimora essa meta, ou vão vir outras propostas, como, por exemplo, talvez acordos por material, um material só de papel e papelão, acordo só do plástico. Então, essa segunda fase ainda está muito em discussão e e tem várias possibilidades. A gente já ouviu falar, inclusive, na possibilidade de decreto, que foi o que aconteceu com medicamentos. Um pouco sobre as responsabilidades. Como eu disse, o foco principal é o retorno das embalagens, mas a gente tem uma frente muito grande, que é a parte de educação ambiental. Eu até fiz um slide sobre isso, e reciclagem ela não depende só do setor privado ou não depende só dos municípios e estados, depende de todos nós. E começa em casa, porque é a gente que está gerando todo esse resíduo. Vou falar um pouco sobre o setor que eu atuo, que é papel e celulose, e a gente entra como os recicladores na coalizão de embalagens, especificamente para o acordo setorial. As indústrias da EMBA, elas fazem a matéria-prima, ou seja, fazem o papelão ondulado, papel craft, para as embalagens. Então, a gente não é o final da cadeia, a gente é o começo. E qual que é a principal responsabilidade da EMBA e das suas associadas no acordo setorial?
dar a destinação final ambientalmente adequada a esses resíduos, fazer uma promoção de uma educação ambiental e a compra direta ou indireta desses materiais. Então, tem a compra de aparas, a gente faz programas junto com as cooperativas, tudo buscando dar a destinação final ambientalmente adequada. Esses slides depois eu posso compartilhar com vocês, porque aí está tudo mais detalhado, quais são as obrigações da coalizão como um todo, do comércio, da indústria, dos fabricantes. E aqui, um pouquinho para vocês sobre o processo de reciclagem. De novo, eu vou dar um enfoque para o meu setor, que é o setor de papel e papelão, que é o setor que eu conheço e que eu me sinto segura para falar aqui para vocês. A reciclagem depende de todos nós, como eu disse, cada um gera em torno de 1 quilo de resíduos sólidos e lixo por dia. Metade disso não tem a destinação final ambientalmente adequada. O que a gente pode fazer em casa? Como que a gente pode começar, né? É difícil. Eu percebo que eu que estou nessa área e trabalho com isso já faz um tempo, a gente ainda vê alguma dificuldade. A gente vem aqui, vem para casa e vê que nem sempre o descarte é correto. Então, no caso das embalagens de papel e papelão, elas são recicláveis, são biodegradáveis, a gente, então, entra como reciclador. Eu coloquei aqui um link para vocês, eu acho que eu não vou conseguir abrir, mas é um informativo super legal sobre o processo de reciclagem, ele explica exatamente como que são as formas corretas de descarte, explica um pouco sobre o processo de reciclagem, um pouco de como é o processo para o papel e o papelão, sobre coleta seletiva, os catadores, como eles fazem as triagens, ponto de entrega voluntário, que são os PEVs que o comércio disponibiliza para a gente fazer a entrega. Então, nós, usuários, devolvemos voluntariamente, a gente vai nos supermercados, geralmente tem, no caso de pilhas tem também, e a questão das aparas, que é específica para papel. Já caminhando para o final, eu queria mostrar para vocês que hoje tem aberto para conhecimento de todos a consulta pública do termo de compromisso para a implementação da economia circular e logística reversa de embalagens em geral pelo Ministério do Meio Ambiente. São signatárias desse termo hoje Ambev, Kaiser Heineken, Nestlé, Coca-Cola, Tetra Pak e Unilever. Diferente do acordo setorial firmado inicialmente, esse termo de compromisso, ele traz umas metas com base nos eixos de reciclabilidade, possibilidade de reciclagem, taxa de reciclagem e viabilização correta, enfim, são quatro eixos ambientais e 4 eixos voltados para as metas que essas empresas têm que cumprir, e eles colocam nos recicladores também a questão da rastreabilidade. Então, como reciclador, a gente tem que conseguir monitorar o tanto de embalagens, nesse caso, que estão indo para o mercado e quantos por cento a gente está conseguindo trazer de volta para a reciclagem. Coloquei o link aqui para quem tiver interesse de consultar. E, por fim, eu coloquei aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda para 2030 da ONU, e chamo a atenção para o Objetivo 6, o Objetivo 9 e o Objetivo 12. No que eu consegui descobrir, os 3, e aí o professor Hernani depois vai poder me auxiliar e me corrigir, mas os 3 são totalmente ligados a essa questão de política nacional e resíduos sólidos, principalmente a questão do consumo e produção consciente. Então, fica aqui a minha mensagem principal, acho, além de tentar trazer um pouco do aspecto jurídico da logística reversa, é esclarecer que a logística reversa começa em casa e todos nós conseguimos fazer a nossa parte. Então, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês.
Estou extremamente grata. Foi a primeira vez que eu fiz uma palestra para tantas pessoas. Estou muito feliz. Quero me colocar inteira à disposição eu e o escritório, inteira à disposição de todos vocês que quiserem saber mais sobre o tema, que quiserem entender mais até sobre a parte do agro no direito, vocês que querem saber mais sobre política nacional, logística reversa, estão aqui nossos contatos, nosso site. E agradecer ao Francisco, que eu vi que ele está aqui me assistindo. Francisco é o sócio do escritório e me deu todo o apoio para estar aqui hoje participando com vocês. Me preparou para isso. Mais uma vez, obrigada a todos. Eu quero cumprimentar a nossa querida palestrante, doutora Viviane. Eu estou muito encantado assim, com a sua objetividade, né? Você foi muito bem, você foi no ponto da questão da política reversa. Quero apenas fazer um comentário para todos aqui que estamos aproveitando esse momento de grande reflexão sobre um tema que é novo, né? Para nós, somos todos ainda jovens nessa questão do meio ambiente. Quando eu falo em agronegócio, eu queria lembrar vocês que eu estou falando do setor primário. O setor primário, ele envolve agricultura, ele envolve pecuária, ele envolve extrativismo. E veja como a Vitória ela mostrou uma questão de embalagem que está ligada ao setor industrial, né? Como que isso impacta? Agora vejam vocês quanto subproduto, né, eu vou gerar no setor primário. Se toda essa nossa preocupação, né, de devolver à natureza todo esta riqueza que foi extraída do solo, porque aí é que está um ponto fundamental. Se você abre a Constituição no artigo 21, melhor 20 da Constituição, está lá, são bens da União. E aí, tirando o inciso 1, todos os outros vão se referir, né, às riquezas naturais que estão no solo, no subsolo, correntes, né, de água, as correntes marítimas, enfim. O importante aqui é esta percepção de que, na medida que nós estamos extraindo recursos naturais, muitos deles não renováveis, eu tenho que me preocupar com um balanço de compensação, né? Então, essa ideia da política reversa ela está muito dentro dessa ideia de estabelecer mecanismos de compensação. Para quê? Para que eu possa, com o maior empenho possível, né, devolver à natureza parte dos recursos que nós estamos explorando, né, para a nossa sobrevivência, para a nossa vida, para a nossa economia, etc, etc. Então, falar em sobrevivência do homem é pensar, veja, esta cadeia macro, né, que começa no setor primário, vai terminar no setor terciário, de uma forma a dar a ela sustentabilidade. Então, enquanto ela falava, eu pensava, olha, que interessante esse trabalho, né, que o setor industrial já está fazendo com um subproduto que é embalagem, e dentro da embalagem ela trabalha dentro do papelão, né? Eu fico muito encantado quando vejo advogado pensando, né, dentro da questão da economia, né? Eu fico muito satisfeito. Eu acho que está aí para a gente pensar, né, o Law and Economics, que é uma área de grande
crescimento e etc. Mas, sem maiores delongas, eu vou passar para o nosso querido Dr. Marcelo para as suas considerações sobre um tema correlato, que é o lixão zero. O Dr. Marcelo tem a palavra. Oi, bom dia a todos. Bom, primeiramente, queria agradecer aí a oportunidade de estar participando desse webinar. Obrigado, então, ao professor Hernani, a Marina Costa, Ibra, Arthur, a Vitória Silva e a Vitória Belodi, que participou também dessa palestra. Bom, prestei bastante atenção na apresentação da Vitória, fazia algum tempo que eu não me debruçava sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e foi muito bom, foi muito construtivo. É bom ver que está avançando, o Ministério do Meio Ambiente já está com essa consulta pública aberta e eu acho que é fundamental a sociedade participar disso, participar informando aí, respondendo as questões e contribuindo aí com uma política pública dessa magnitude. Bom, mas passando um pouco, eu estou aqui representando a Sociedade Rural Brasileira. A Rural é uma entidade de classe, então é uma associação de produtores rurais, trabalha há mais de 100 anos na representação política e institucional em defesa do setor agropecuário para o desenvolvimento do país. A gente passou por praticamente todos os movimentos políticos e institucionais desde da data da sua fundação, em 1919, e atuado desde então no Poder Executivo, Legislativo e no Judiciário, sempre pautado em valores, como bem-estar do produtor rural, do cidadão brasileiro, educação, sempre buscando o incremento da produtividade, o abastecimento do mercado interno, geração de excedentes, divisas do país, contribuindo para a construção de uma agricultura forte, moderna, sustentável, que supera aí as expectativas do nosso associado e também do Brasil e do mercado internacional. A gente tem um absoluto respeito também à propriedade privada, ao direito de propriedade, ao Estado democrático de direito. E, acima de tudo, a gente trabalha com convicção nas nossas causas, independente das nossas conveniências. Então, muitas vezes a gente pode até ir contra o nosso bolso, mas contra o nosso bolso, pensando nas nossas convicções, no que a gente realmente acredita que vai fazer um país melhor, ou vai fazer uma agropecuária melhor, e sempre trabalhando com esse objetivo. Bom, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, deu certo, né? Bom, como a Vitória muito bem falou, existem alguns setores, alguns produtos que são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa. Estão lá no artigo 33 da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, e tem alguns que são muito utilizados na agropecuária, como os agrotóxicos, né,
seus resíduos, as embalagens. Os pneus são muitas vezes utilizados nas plantadeiras, tratores, colhedeiras. E os óleos lubrificantes, que são utilizados tanto na manutenção desses produtos, desses maquinários, como também utilizados como subproduto de vacina, de remédios e muitas outras subprodutos. É importante também destacar que, em relação aos agrotóxicos, eles têm, como está previsto na lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, são obrigados, né, a implementar esse sistema de logística reversa. Os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes, né? E o consumidor, no caso, o produtor rural, ele tem a obrigação de dispor desses produtos, né? De não reutilizá-los, como bem explicado também, em lugares específicos dentro da propriedade. Então, na prática, a gente usa o produto, consome ele, usa ele para aumentar a produtividade das nossas plantações, aumentar a produtividade do manejo com gado, com as outras atividades. Acaba de usar o produto, a gente dispõe eles em um lugar específico dentro da propriedade, que esteja guarnecido, que não tenha nenhum problema ambiental, e aguardamos esses fabricantes, as pessoas obrigadas aí a fazerem essa logística reversa e retirar esses produtos. Então, para a gente é muito importante a Política Nacional de Resíduos Sólidos para dar a destinação final correta para essas embalagens. E tirando elas das nossas propriedades e indo para ou reciclagem ou destruição mesmo, ou o que for mais interessante. Mas o que eu vim falar aqui mesmo foi sobre o programa Lixão Zero, que é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, que é uma fase da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que o Ministério realmente acertou em buscar essa pauta, trazer isso daí, tentar implementar isso aí nos estados, nos municípios. Visto que no Brasil hoje a gente tem quase 3.000 lixões distribuídos em 2.800 municípios. E, como não era de se esperar, a maioria desses lixões são clandestinos, estão localizados nas zonas rurais dos municípios e causam um impacto enorme, tanto na nossa atividade rural, quanto na nossa vida como cidadão urbano, né? E na nossa atividade rural, a gente olha aqui alguns impactos, tanto na criação de animais, bois, suínos, aves, na plantação de alimentos, que é arroz, feijão, hortifruti. Hortifruti hoje são alface, tomate, rabanete. Normalmente essas culturas são plantadas no entorno das cidades para ser fácil de ser comercializado e na maioria das vezes também está perto dos lixões. Então essa salada que a gente come no dia a dia, ela pode ser muito afetada aí pela disposição aí dos lixos no país. Além do milho, soja, cana-de-açúcar e tantos outros. Outra atividade que é muito impactada são as plantações e manutenção de árvores, né? A gente precisa lembrar que
seringueira para a produção de borracha, é árvore, é plantada, precisa de manutenção, precisa de cuidados, banana, eucalipto, pinos, e floresta nativa. Floresta nativa, com a Mata Atlântica, floresta amazônica, hoje ela precisa ser cuidada, precisa ser restaurada, precisa ser conservada para o cumprimento de todas as políticas ambientais que hoje existem, estão lá no Código Florestal, e hoje também precisam ser exploradas de maneira economicamente viável também para a sociedade. Então também, até há tempo saiu um novo instrumento, que é o pagamento por serviço ambiental, onde a sociedade internacional vai remunerar, né, a pessoa que tem uma floresta, tem uma mata, para poder cuidar dessa mata, poder dar a destinação correta, não deixar ter desmatamento ilegal nela, e gerando aí um ambiente ainda mais saudável para a gente. O programa de Chão Zero, então, ele tem várias ações, ele tem 12 ações, que é o Ministério do Meio Ambiente, ele traça algumas diretrizes, né, para realizar disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, fazer a coleta seletiva, fazer reciclagem de resíduos sólidos e orgânicos, recuperar as áreas contaminadas, né, resolvendo todo esse passivo aí dessas áreas que foram contaminadas pelos lixões, e implementar um sistema de logística reversa de embalagens em geral. Os prazos são, na maioria, de curtíssimo prazo, tem 67% das ações são de curto prazo, 25% de médio prazo e 8% de longo prazo. 8% é só uma das ações, que é estudar a viabilidade de usar esses rejeitos para a geração de energia. Então, todos os outros é curto e médio prazo, é uma coisa que a maioria deles não gera custo para o governo, então é fácil de ser implementado com consciência, com ajuda da sociedade e do meio privado. Como consequência para a zona rural, a gente tem mais qualidade de água, melhoria dos solos e subsolos, com o uso mais eficiente das propriedades, dos imóveis rurais, né? E gerando um ganho para toda a sociedade urbana e rural. A gente consegue ter com maior produtividade, a gente produz mais alimentos, produz mais comida e consegue vender essa comida mais barata para o consumidor final, exportar para os países que precisam e gerando aí mais divisas, mais empregos e envolvendo aí toda a cadeia do agronegócio nisso. Eu gostaria também aqui de deixar claro que a gente, lá na Sociedade Rural Brasileira, a gente participa de vários projetos e iniciativas junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, analisando todas essas políticas públicas que estão sendo implementadas. Participamos também das câmaras setoriais do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, tentando levar para o governo, para os parlamentares, a visão do setor. E, com isso, a gente tem conseguido criar novos mecanismos de
ou de financiamento ou de atividade, como é o caso do pagamento de serviço ambiental, ajudado aí a estruturar programas como o Lixão Zero, que é eu acredito que vai ser um case de sucesso aí para o país. O Brasil ele é o quarto maior produtor de lixo do mundo e tem pouca coisa aí sendo reciclado. Então, a gente acredita que isso pode melhorar muito a qualidade de vida da população e melhorar também toda a produtividade, toda a cadeia do nosso setor. Bom, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, explicar um pouquinho o que é o Lixão, o programa Lixão Zero. Mais uma vez, gostaria de agradecer aí a organização do Agromac, agradecer principalmente o Arthur e o professor Hernani aí pela receptividade. E, bom, estão aberto aí as perguntas. Eu quero mandar aqui meu abraço especial ao Marcelo pela exposição tão clara, tão objetiva que nos faz aqui acerca dessas políticas que precisam realmente ganhar uma dinâmica, né? E quero dizer que é sempre uma alegria conhecer um pouco mais da sociedade rural brasileira, porque muitas vezes nós temos informações até muito vagas, imprecisas, né? E temos que observar um dos pontos mais importantes da sociedade contemporânea, que é a organização, né, da sociedade como agente de pesquisa, agente de estudo, agente, né, de atuação, de protagonismo, né? Eu sou um grande defensor das organizações sociais de uma forma geral, né? Quero, de fato, dizer que é um privilégio. Estamos começando essas parcerias com organizações sociais, como a Sociedade Rural Brasileira, né? Então, já expostos os temas, nós vamos passar agora para alguns questionamentos que provavelmente já devem ter chegado aí. Então, eu quero chamar aqui o Igor ou o Arthur para verificar quais são os questionamentos que nós temos aí para poder aproveitar este momento para esclarecimentos. Não sei se é o Igor ou se é a Vitória, eu não sei quem que está com as questões aí que eventualmente podem ter chegado. Professor, bom dia. Bom dia, Marcelo, Vitória. Ainda não temos nenhuma pergunta no chat, mas o Marcelo e a Vitória, como são do setor e vivenciam, queria que falasse um pouquinho mais pontualmente do acordo setorial, como ele está caminhando, esse diálogo, como tem sido feito, e também o Marcelo, que trabalha muito na política, a recepção dos parlamentares acerca desses projetos do governo federal, ou se o Marcelo preferir também falar dos programas aqui do governo estadual, para os alunos desmistificarem um pouco essa questão do agro. Eu acho que aqui é um momento muito importante para a gente conseguir mostrar que o agro caminha junto com o ambiental. O senhor prefere começar, Marcelo? O senhor que vivencia isso diariamente? Bom, claro. Bom, Arthur, Igor, desculpe. Obrigado pela pergunta. Bom, realmente é uma oportunidade para a gente estar falando um pouco do agro. Eu acho que... Bom, acho que a primeira coisa que a gente podia falar um pouco em relação ao agro de verdade, aquele agro que produz com legalidade, que não faz desmatamento ilegal, que ocupa as áreas,
que gera divisa. Este agro é o agro que a gente representa, é o agro sério, é o agro que, de fato, merece ser representado, né? E nesse sentido, a gente trabalhou junto com o governo, agora desde o ano passado, com uma medida provisória que ela tinha como objetivo fazer a regularização fundiária de várias áreas devolutas e hoje ocupadas, né, nas regiões amazônicas e também no estado de São Paulo e em outros estados do país. E essa medida provisória ela foi bastante criticada pelo setor ambientalista. E, no fundo, a gente entende e a gente trabalhou com ela porque essa era uma política pública que ela visava titular a terra, vincular um CPF a esta terra e necessariamente o produtor rural, o proprietário rural que fosse titulado como dono dessa terra, como proprietário dessa terra, ele seria obrigado a cumprir as legislações hoje vigentes. Então, sob pena de aplicação das aplicações legais, né? Então, a gente defendeu essa medida provisória, a gente trabalhou para ela ser aprovada, né? E diferente do que muito foi falado na imprensa, não se tratava de uma anistia. Essa era uma medida provisória que visava titular e o que precisa ser lembrado, a maioria dos desmatamentos ilegais que hoje ocorrem na região amazônica, por exemplo, não é por produtores rurais, mas por grileiros, por madeireiro ilegal e por mineradores que não têm licença, que não conseguem tirar licença e que por exatamente as terras não serem tituladas, ele não consegue essa licença. Então ele vive nessa ilegalidade, trabalha nessa ilegalidade e gosta da ilegalidade. Porque se não tem titulação, opa, ele vai lá, explora a terra, tira a madeira, tira o minério, não paga imposto sobre isso, não gera emprego formalizado e não paga imposto sobre a terra. Então, a gente ao apoiar essa medida, a gente entendeu que se tratava de um novo mecanismo para regularização de fato, não só das propriedades rurais, mas da sociedade. Então, foi uma pena não ter essa medida provisória não ter sido votada no Congresso Nacional. Agora, ela foi proposta novamente, agora por um deputado, via projeto de lei, e a gente acredita que essa vai ser uma política pública importante para o país, importante para a sociedade também. Doutor Marcelo, só aproveitando o grande conhecimento do senhor da medida provisória 910, eu queria que o senhor explicasse para o pessoal a diferença entre o grileiro e o produtor rural irregular que está vamos focar na Amazônia Legal, que eu acho muito importante isso. Ela foi taxada como MP da grilagem, sendo que sequer a gente pode relacionar esses dois conceitos, produtor rural e grileiro. O senhor pode explicar essa questão para a gente? Claro. Bom, o grileiro, ele normalmente ele chega na área armado, com milícia, e invade a terra, cerca ela e começa a explorar de maneira indiscriminada, né?
O produtor rural que muitas vezes comprou essa área de boa fé, né? Uma pessoa como eu, como vocês, chega lá na Amazônia Legal, chega em qualquer outra região, aqui no Pontal do Paranapanema, aqui no estado de São Paulo, compra uma área pensando que é uma área privada, e na hora de fazer a titulação, começa a explorar essa área da maneira correta, obedecendo a legislação, tanto ambiental, trabalhista, previdenciária, e na hora de titular essa terra, para titulação você precisa de uma série de requisitos, desde fazer um georreferenciamento da área, aí isto vai para o INCRA homologar, depois da homologação do INCRA que você vai poder fazer o registro da área no cartório de registro de imóveis. Então, em todo esse trâmite, o produtor rural, quando compra a área de boa-fé, ele é emperrado nisso. Quando ele é emperrado nisso, ele sofre uma série de consequências. Então, ele não consegue obter o financiamento em bancos privados, bancos públicos, para poder explorar essa área, né? Então, às vezes ele compra uma área degradada e ele fala, bom, eu preciso agora de financiamento para melhorar a minha área, para deixar a minha área mais produtiva, para deixar a minha área adequada à legislação ambiental, e ele não consegue recursos para esse fim, porque a área não é dele, ele não consegue dar em garantia, ele não consegue destinar esse recurso para essa área. Então, é um efeito cascata que se dá quando as áreas não são tituladas. Perfeito. Tem pergunta aqui no chat, eu vou repassar. O Paulo Eduardo Giantorno prefere abrir o microfone e fazer, ou eu posso ler? Ele não respondeu, então vou repassar a pergunta aqui. Respondi agora. Vamos lá. Eu queria falar sobre... tanta diversidade aí de tema, né? Eu separei 3 itens, mas vou escolher um só, senão vai complicar. Principalmente aí sobre lixão, né? A gente vê que vem constantemente, vem leis estabelecendo prazos sobre o fim dos lixões, né? E esses prazos são sempre prorrogados e não se, não só não se tem o fim, como a gente não vê nenhum meio, nenhum interesse em dar um destino correto ao lixo urbano ou industrial aí, final, né? Aí a minha pergunta é a seguinte: assim como o saneamento básico que fica escondido, o lixão que também fica escondido aí da sociedade, a falta de interesse em acabar com o lixão não é pelo fato de não aparecer, não render votos ali, não ser como uma rua quando é asfaltada, que o prefeito vai, um candidato vai tirar fotos. O lixão não é uma imagem bonita, não é uma imagem que vai trazer ali votos para o político. E isso não faz com que ele tenha interesse real em agir. Basicamente essa é a minha pergunta: por que não se acabam com os lixões? Bom, Paulo Eduardo, obrigado pela pergunta. É interessante que acho que há uns 3 anos atrás, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo teve um programa também que era muito parecido com o programa Lixão Zero. Inclusive, a secretaria, nessa época, ela era coordenada pelo atual ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. E ele fez uma série de políticas voltadas para acabar com os lixões do Estado de São Paulo. Então, pegava a imprensa, pegava a equipe da secretaria, ia até os lixões dos municípios para fechar esse lixão. Primeira coisa, ele ia lá, notificava as prefeituras, falava assim: prefeito, você precisa
fechar esse lixão, precisa adequar isso, vamos arrumava inclusive recursos estaduais para a implementação de saneamento básico, e saneamento básico não, mas de coleta seletiva, de aterro sanitário, e infelizmente não tinha aderência aí dos prefeitos, dos municípios. Particularmente, eu não sei por que não tinha essa vontade política aí dos prefeitos, mas essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Apesar dos esforços dos governos estaduais, federal, para a implementação disso, a gente depende do governo municipal. Então, depende primeiro, dos prefeitos e principalmente da sociedade, dos cidadãos das cidades para pressionar tanto o governo local como a iniciativa privada também pressioná-los. Importante o fechar o lixão implica também que o município ele vai ter que estruturar um plano de logística reversa, um plano de gestão eficiente. Então, de fato, incide custos, né? Então, eu acho que a maior dificuldade que eles veem é nesse sentido. E a partir do momento que você fecha um lixão, tem também a questão de para onde vai, né? É claro que o ideal é fechar. Até já vou aproveitar e fazer o link aqui que perguntaram com o fechamento do lixão, que seriam dos catadores. Os catadores fazem parte da coleta seletiva. Eles fazem parte da triagem que o governo, que as prefeituras, estados e municípios implementam nessa gestão de resíduos. Eles não necessariamente e não devem, tá, ter uma atuação direta com o lixão. O lixão é de fato uma coisa legal e o que eu vejo, que a gente percebe, é que incide custo. Por isso que é tão difícil eles lidarem com isso. Tem mais uma pergunta aqui no chat. Se alguém quiser fazer também, abrindo o microfone, sinta-se à vontade. Só pegar aqui. Giovana Chiarella. Outro ponto que acho que seria legal levantarmos é a hipótese da incidência da logística reversa no meio rural. Será que algum dos palestrantes poderia nos ajudar a entender melhor como funciona na prática? Eu acho que, não sei se estão com os dados aí, mas poderíamos falar da questão dos defensivos agrícolas, né, Marcelo e Vitória? Que, salvo engano, se eu falar besteira, vocês me corrijam, 98% das embalagens de defensivos agrícolas são devolvidas às associações municipais. Correto, Marcelo? É isso mesmo. A logística reversa no meio rural o produtor ele compra os produtos, leva para a propriedade, os usa e dispõe deles dentro da propriedade até que os fabricantes ou comerciantes vão lá buscá-los. 98% dessas embalagens são retiradas. Então, no âmbito rural, a logística reversa funciona muito bem. Ô, Vitória, você que trabalha na cadeia do papel e celulose, tem alguma questão pontual assim que você queira falar para os alunos? Especialmente também você que vem de família agro, algo mais pontual de pequenos produtores que você queira passar? Eu acho que, como o Marcelo falou, o agro está bem, a cadeia do agro está bem estruturada. O agro que a gente prega é o agro sustentável, a economia circular, a reciclagem, a sustentabilidade. E isso, de uma forma geral, a gente já tem visto que faz parte da cadeia. Eu acho que vou aproveitar também, já vou aqui responder
a pergunta da Nicole, a questão da reciclagem serve para todos, né, como um todo. Então, a gente como escritório, a gente como cidadão, consumidor, a gente como proprietário rural, como as indústrias, e a gente tem também o dever de cobrar dos entes públicos essa medida. Eles têm um dever nosso. O professor Hernani já havia comentado, o meio ambiente está previsto na Constituição Federal. Então, todo mundo tem o direito ao meio ambiente limpo, equilibrado. Então, eu sinceramente acho muito interessante que a gente consegue juntar o meio ambiente com o agro e consegue fazer essa cadeia rodar. Ô, Vitória, no começo da sua fala, da sua palestra, você falou da trabalhar a consciência, né? Isso é muito interessante, porque os meus avós também são do agro e eles têm muito essa consciência de pegar o defensivo que a gente usa, o recipiente lá, e devolver. Isso que a gente chucra, gente da roça mesmo, já de idade, já captaram essa questão. Tem bastante pergunta. Pode falar, Marcelo. Eu queria também... A Nicole, ela fala aqui sobre a dificuldade para entender o meio ambiente e o agro juntos. E eu acho que isso é importante também mostrar que o agro e o meio ambiente, eles são juntos, né? Eles são juntos necessariamente. Até, Nicole, para você ter uma ideia, hoje um imóvel rural, ele tem de 20% dele a 80% dele preservado por lei. E essa preservação, ela é feita pelo produtor rural. Então, é necessário que tenha uma atividade agrícola, uma atividade pecuária, junta com a conservação do meio ambiente. Além de estar previsto em lei, além de estar sendo cumprido pela maioria dos produtores rurais, é bom para a nossa atividade. Então, assim, no café, por exemplo, tem estudos aí que mostram um aumento de produtividade de café consorciado com floresta, e com polinização de abelha. Então, assim, necessariamente o meio ambiente está junto com o agro. Isso é uma premissa nossa, sabe? Ô, Marcelo. Desculpa, Vi, pode falar. Não, pode falar, Vi, à vontade, depois eu falo. Só fazer um comentário. Eu acho que o Marcelo até participou, até fazer um comentário. O Marcelo trabalhou um tempo no escritório que eu trabalho hoje. Então, e ele acompanhou a questão do Código Florestal. O Código Florestal é uma lei extremamente inovadora a nível mundial. Então, o que a gente tem de preservação no agro, o que a lei pressupõe, a questão da terra ser produtiva, é tudo interligado. Como o Marcelo disse, o agro e o meio ambiente, eles caminham juntos. E é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Então, a gente vê a questão da regularização da terra, a gente vê a aplicação do Código Florestal nas propriedades, existem a questão das agroindústrias, especificamente para o papel e celulose, a gente acompanha acordo setorial, vê medidas que eles podem estar implementando para buscar essa economia sustentável, sempre caminhando os dois juntos. Eu só queria fazer um adendo aqui. Eu gostei muito da pergunta da Nicole, e isso é uma coisa que eu tento fazer diariamente dentro da faculdade, mostrar que o agro não é esse terror que todo mundo imagina que seja, né? Não só pelo ponto econômico, mas em relação à questão ambiental, nós somos os produtores mais sustentáveis do mundo, e isso por conta do nosso Código Florestal, que desde 2012 é uma lei rígida, que perante os produtores rurais, como o Marcelo falou, obriga o produtor a custo próprio
preservar cerca de 20% ou 35% ou 80% da sua área produtiva destinada à preservação. O Brasil tem 66% da região preservada. Isso eu acredito que nenhum país seja tão preservado quanto o Brasil. E sobre questão de desmatamento, a gente tem uma legislação muito forte também a respeito, com multas, com sanções, e é difícil distinguir o agronegócio do meio ambiente, porque o produtor precisa do meio ambiente para a produção. Então, eles andam juntos e é contraditório dizer que eles são opostos. E eu tento sempre fazer essa liga entre os dois setores, porque eu acho que não cabe mais essa briga. E a gente só tem a colher frutos benéficos a partir do momento que a gente prestar atenção que, sim, eles devem andar juntos, que a sustentabilidade está aí, que o Agro 4.0, que vem com a tecnologia, com a inovação, está aí também, e que, de acordo com a ONU, a nossa população vai crescer 4 vezes até, acho que 2050, e o Brasil, por ser um celeiro do mundo, e por ter um código florestal tão rígido, vai conseguir fornecer e vai ter um poder, eu acredito que imenso durante esses próximos anos, a fim de ser um país muito forte por conta do agronegócio. Então, esse link entre os dois é sempre bem-vindo. E eu acho que alguns pontos também que as pessoas declaram a respeito do agronegócio, por exemplo, em relação aos agrotóxicos, só quero dar um exemplo que eu sei que muita gente tem dúvida. Por exemplo, o ano passado, eu sei que muitas pessoas falaram, nós estamos liberando muito agrotóxico, mas na verdade nós estávamos liberando agrotóxicos genéricos. Então, assim, toda a cadeia do agro, além da legislação prévia para esse agrotóxico e para possíveis sanções com produtores que não respeitem a lei, vem com o intuito de juntar a sustentabilidade, juntar o meio ambiente, a produção e conseguir diminuir o valor no prato do cidadão brasileiro. Então, eu sou muito fã dos dois setores e eu vou muito lutar, eu vou sempre lutar para a junção dos dois. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser saber mais algum ponto também em relação aos dois setores, pode até mandar a dúvida no Instagram do Agromac. Eu gentilmente posso ceder artigos e qualquer outros estudos que mostrem que o nosso agro, ainda que tenha alguns defeitos, com certeza sempre vai ter, e nós vamos sempre lutar para conseguir melhorar. Ele também é ambiental e ele é sustentável. Então, esse link nunca pode ser separado. Eu queria fazer esse adendo e finalizar que eu fiquei feliz pela pergunta e, inclusive, só dando um gapzinho, esse evento final, fazendo uma exposição a respeito de resíduos sólidos, que é uma pauta mais ambiental, também vem pelo Agromac, a fim de mostrar que o meio ambiente é importante para o setor do agronegócio e, como eu falei e falo novamente, eles não são setores distintos, eles têm que andar juntos. Pessoal, tem muita pergunta aí no chat. Acho que seria muito bom, quem quiser abrir o microfone, fiquem à vontade ao bate-papo. O Marcelo e a Vitória são gente como a gente, são de casa. Enquanto vocês vão pensando aí quem vai falar primeiro, eu acho muito importante lembrar que nós somos acadêmicos de direito. A Vitória Belodi falou aí do Código Ambiental de 2012. O Dr. Marcelo foi um grande defensor pelo Comitê de Jovens Lideranças da Rural para que a presidente Dilma sancionasse. E hoje em dia os ambientalistas questionam alguns pontos do próprio código. Eles são assim, não são juristas, não conhecem. Então, quando a gente vai falar de ambiental, quando a gente vai falar de agro, temos que saber a lei, temos que saber as portarias. Então, vamos explorar aqui do conhecimento do Marcelo, da Vitória,
Tem bastante pergunta no chat. Vocês querem começar pela ordem, indo abrindo o microfone e falando? Ô Igor, somos tanto de casa que somos maquinzistas. É 100% de casa. Pessoal, se ninguém se posicionar, eu posso ler as perguntas com a Vitória aqui também, mas seria muito bacana se vocês abrissem o microfone. Opa, posso iniciar então? Vamos lá. Legal, bom dia, doutor Marcelo, Vitória da Agromac, Igor. Bom, então a reeducação e a conscientização da população seria o ponto inicial para mudanças, porque assim, a gente sabe que a execução é bem complexa. Como que iria ocorrer a fiscalização para o cumprimento do programa Lixão Zero? Como seria possível alcançar essa meta que foi estabelecida? É o primeiro passo e é essencial. A reeducação alimentar, a reeducação ambiental de todos é o ponto inicial que a gente precisa. E aí, em seguida, com certeza, são medidas públicas que devem ser adotadas, são políticas públicas que devem ser implementadas e analisadas com cautela. O setor industrial também, eu não sei quem aqui perguntou do setor de aço, então, examinar a melhor forma de poder fazer esse trajeto de volta dos materiais, então, seja diminuindo, no caso do papel, a gente já aplica a diminuição da gramatura, no plásticos retornáveis, tentando fazer sempre o biodegradável, reutilizável, para que eles tenham um ciclo de vida mais eficiente. Mas, sim, vejo que a reeducação ambiental é o ponto inicial para a discussão. Douglas, em relação à fiscalização para o cumprimento do programa, o programa ele visa auxiliar os municípios, ele visa apoiar, desenvolver, ele, hora nenhuma, ele implementa o fechamento dos lixões ou novos locais de depósito de lixo, como que é os aterros sanitários. Então assim, ele é um programa de apoio. O governo federal ele não tem condições nem jurídicas de fiscalizar a aplicação do programa. Então, assim, isso daí caberia ou ao Ministério Público, ou as polícias ambientais, ou polícia militar, que também é ambiental, né? Mas cabe a esses entes, não cabe ao Ministério, não cabe ao governo federal. É só o programa Lixão Zero, ele é um programa de apoio, de desenvolvimento de sistema, ele traça diretrizes. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou passar para vocês. Uma pergunta que eu, a Vitória e o Arthur estávamos até torcendo no chat para que fizessem. O Rafael Diogo mandou assim, uma pergunta mais geral. Como, diante de um país dividido, principalmente no momento em que vivemos, podemos unir as diversas bandeiras a favor do agro? Sou também de família agro e, particularmente, fico no mínimo desanimado com as visões equivocadas a respeito do agro, sendo que, principalmente em momentos de crise, é o agro que sustenta o Brasil. Fazer com que as pessoas entendam que não paramos, que não desistimos. Na questão da desinformação, que a Vitória Silva, também uma grande entusiasta, ela até se expõe, briga. Marcelo e Vitória Belodi, como que a gente pode informar as pessoas? Vocês podem recomendar fontes? Onde procurar conhecimento? Rafael, a primeira coisa é participe da Rural. A gente tem um comitê de jovens lideranças lá dentro da Rural, a Vitória faz parte, o Igor, o Arthur.
participe desse comitê, participe desse grupo. Então, já fica o convite aí, de todos vocês aí que estão participando, são 187 participantes. Quem quiser, a Rural está de portas abertas. A Rural é um lugar, um fórum de discussão amplo, que está aberto aí às mais variadas posições político-partidárias. Volto a dizer a nossa premissa fundamental: a gente trabalha com as nossas convicções e não com as nossas conveniências. Então, acho que é isso. Vamos participar da Rural, participe do centro acadêmico, participe das associações formadas de advogados. A gente precisa participar. Se a gente não se organizar como sociedade, a gente não consegue comunicar, fica uma voz sozinha no meio do deserto. Então, a gente precisa mesmo se organizar para tentar comunicar melhor. O nosso setor tem uma dificuldade quase que secular aí de comunicar. A gente não sabe se comunicar, a gente tem problemas com mostrar para a sociedade como que é a nossa atividade, como que é a realidade do campo. E quando a gente montou a Rural Jovem lá em 2010, quando eu entrei na faculdade, a ideia foi trabalhar para isso, para melhorar a visão do agro na sociedade. Então a gente começou a ir nas faculdades, começou a ir no interior, fazer palestras, chamar vários ex-ministros para contar um pouco para o pessoal como que é o setor. E, bom, só fazem 10 anos. A Rural tem 100 e eu acho que daqui uns 90 anos a gente vai estar se comunicando muito bem, vamos estar conseguindo atingir todos os nossos objetivos. Mas para isso a gente precisa do apoio de vocês, a gente precisa realmente de oxigenação. Só complementando aqui a fala do Marcelo, que eu tenho o prazer enorme de trabalhar com ele, agradecer também por ter aceitado o convite aqui de participar, a Vitória Silva, o Igor, o Hernani, o Centro Acadêmico, mas complementar que quem quiser participar da Rural Jovem, eu coloquei no chat aqui o link para inscrição e o link do grupo de WhatsApp. Não precisa necessariamente ser produtor rural, mas o foco é debater sobre o agronegócio, aprender, gerar conhecimento e tudo isso que foi falado aí ao longo da palestra. Obrigado. Perfeito. Pessoal, o Murilo colocou uma pergunta bem abrangente aí sobre agroflorestas. Não entendi muito bem o escopo da dúvida. Murilo, se você pudesse se posicionar aí, a gente tenta passar a pergunta. Se mais alguém também tiver alguma dúvida. Igor, eu acho que ele quis dizer sobre lavoura pecuária, mas eu não sei. Então isso aí é Pode com a doutora ser. Vitória. É o que veio na minha cabeça. Aí, ó. E só complementando rapidão para o Rafael, eu sofro também constantemente essas pressões a respeito do setor. Também sou filha de produtor rural, minha família inteira é produtora rural, tanto que eu estou falando com vocês aqui do Mato Grosso do Sul, do meu estado. Então, assim, na minha opinião, para a gente conseguir propagar as verdades do setor é estudando, pegando artigos científicos que comprovem que o setor está de acordo com o meio ambiente. A partir do momento que se tem uma lei nova, estude a lei e exponha os fatos verdadeiros da lei, não só como produtor, mas também como essa lei pode influenciar para o Brasil, para o meio ambiente. Na minha opinião, nunca
fomentar essa discussão entre os dois setores num ponto negativo, mas sim no ponto de vamos expor os dados, vamos expor as verdades, como eu falei, com artigos, com comentários, enfim, que sejam legítimos. Nunca fomente a briga, só mostre o seu lado. Essa é a minha opinião, para fazer uma junção entre os dois. Vitória, desculpa estar te interrompendo. A Verena Alexandra de Carvalho fez uma pergunta que eu achei super interessante. Com o fechamento do lixão, o que seriam dos catadores? Salvo melhor juízo, a Vitória depois complementa aí no que for preciso. Faz anos que eu não vejo isso. Então, mas os acordos setoriais feitos no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles prevêem que os catadores eles se reúnem em cooperativas. E essas cooperativas, elas são dentro do acordo, ela é obrigada, os catadores eles pegam o lixo, fazem toda a coleta seletiva desse lixo e levam para reciclagem, levam para aterro sanitário. Então, o catador ele não vai perder emprego, ele não vai perder dinheiro com isso, muito pelo contrário, ele vai melhorar a qualidade do trabalho dele. É uma condição melhorada. Como eu disse, o catador ele faz parte da coleta seletiva. Se ele está no lixão, é por uma falta de política pública. O ideal seria ele estar na cooperativa, ele estar fazendo a triagem dentro de um aterro, ele estar envolvido nessas ações do setor privado. Acho que o Marcelo colocou muito bem, é exatamente isso. Caminhando aqui para o final, tenho mais uma pergunta do Henrique dos Santos Ramos, para os dois palestrantes. Como vocês veem o possível marco do saneamento básico, principalmente em relação aos lixões, prazos e investimentos privados sobre o setor? Quais são os pontos positivos ou negativos que podem impactar futuramente na Política Nacional de Resíduos Sólidos? Vamos começar com quem? Pode falar, Vitória. Agora eu vou pedir só para você repetir, porque acho que minha internet ficou ruim, eu só vi o comecinho, por favor. Perfeito. Tá aqui no chat, deixa eu só puxar também. Como vocês veem o possível marco do saneamento básico, principalmente em relação a lixões, prazos e investimentos? Perdão? Vou reler, acho que alguém abriu o microfone aí. Vitória, sobre o marco legal do saneamento básico, a relação com os lixões, prazos e investimentos do setor privado, justamente sua área, da IBA. Quais são os pontos positivos e negativos da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Bom, o projeto tem um projeto de lei, que é o projeto de lei 4162, se não me engano, que traz o marco regulatório do saneamento básico. Ele está no Senado, de autoria, está com o senador Alessandro Vieira, está para ser votado. Dúbio, né? Por um lado, ele vai trazer vai abrir caminhos, vai trazer novas medidas, vai trazer um marco regulatório que é extremamente importante. Mas, por outro lado, a gente tem que aguardar para ver como que ele vai ser, de fato, implementado. Eu acho que a gente de fato, tem que aguardar como que vai ser a aplicação no real, no fato concreto. Eu vejo que em 10 anos de Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem algumas tendências ainda. Então, por exemplo,
A questão dos lixões é um fato que ainda precisa ser organizado. Meio ambiente, tentar implementar uma economia circular, eu acho que entra como ponto positivo aí, é uma maneira sustentável da gente estar, enfim, colocando toda a cadeia nessa jogada, né, vamos dizer. Então, vai desde o setor industrial até nós, até os entes públicos, todo mundo. E um pouco sobre os desafios. Eu acho que em 10 anos a gente evoluiu muito, a gente tem evoluído muito. Eu falo que o Acordo Setorial de Logística Reversa de Embalagens em geral já foi uma evolução, tem sido uma evolução constante. E agora, cada vez mais, as medidas vão ser mais efetivas. A gente está entendendo, o Ministério do Meio Ambiente ele está 100% aberto a ouvir todos os setores, a ouvir o público em geral. Por isso, convido vocês a ver, eu coloquei aqui, vou disponibilizar para o Igor depois o link para vocês darem uma olhada nessa proposta. É extremamente importante que todos nós estejamos engajados e, com isso, vai valer muito a pena ter esse PL do marco regulatório, vale a pena a implementação do sistema como um todo, é a junção de tudo. Perfeito. Doutor Marcelo, o senhor tem alguma consideração? Não, a Vitória abordou tudo. Pessoal, a Vitória Silva, eu não estou vendo ela aqui, mas creio que eu falo em nome dela também. Foi uma enorme satisfação a gente conseguir um quórum aqui de 180, em sua maioria discentes, né, Vitória? Gente da nossa idade, alunos especialmente do Mackenzie, que são bombardeados com informações aí, fake news, inverdades do agro. Eu acho que aqui foi um ambiente muito sadio e importante para a gente aprender a realidade do agro, o agroambiental. 2 grandes especialistas aqui, jovens também, super jovens, que servem de inspiração para a gente. Queria também deixar meu abraço para a Vitória, que vai ser a nossa futura presidente do Agromac. É uma liga no Mackenzie que é com foco específico do agro. Está todo mundo convidado a participar. Vocês podem ver o brilho no olho da Vitória, que é uma grande entusiasta. Ela inspira todo mundo que participa do Agromac. Eu mesmo sou inspirado por ela. Queria deixar também meu abraço especial para a Gabriela Franklin, do CA. Se não fosse pelo apoio dela, a gente não conseguiria tanta gente envolvida aqui. E é muito importante a gente conseguir passar essa informação para os acadêmicos, né? Quando eu mesmo comecei a trabalhar com a Vitória Belodi, eu estava empolgado, mas conhecia pouco. Quando a gente vai conhecendo, pega informação da sociedade rural brasileira, a gente entende a realidade. Também é um ótimo mercado de trabalho. Então, passo a palavra para a Vitória concluir o nosso evento. Bom, Igor, acho que é realmente isso. Eu achei muito frutífero esse evento, como eu falei, conseguimos fazer a associação dos 2 setores, o que é muito bom. E só queria agradecer aos palestrantes, ao Marcelo, à Vi, que entendem muito sobre o tema e que eu tenho um carinho e admiração muito grande. Ao Hernani, novamente, por se dispor a um tempinho para ajudar os alunos a organizarem esses eventos. Ao CA, por também disponibilizar e fazer uma publicação a respeito do evento. O CA está sempre com a gente também, com os alunos. Ao Agromac, que eu falo que é meu filho e o filho de todo mundo, do Igor, e do Arthur e da Marina. E agradecer aos alunos, principalmente, por se interessarem pelo tema e convidar todos a entrar no nosso processo seletivo no próximo semestre. As pautas são nessa pegada de desmistificar o agro, fazer uma relação entre o direito e o setor do agronegócio. Então, quem tiver interesse pode seguir a gente nas redes sociais e acompanhar com o decorrer do tempo o processo seletivo que vai ser aberto. Então, muito obrigada à participação de todos vocês. Espero que todos estejam muito bem nesse momento de quarentena. E é isso, conte com a gente para que vocês precisarem. Vitória, pode falar, Marcelo, depois eu falo. Eu queria só aproveitar e fazer um merchan aí da Rural.
Além do Comitê de Jovens Lideranças, a gente tem um Comitê de Sustentabilidade, um Comitê de Mercados e Finanças, um Comitê Jurídico, um Comitê Tributário, que discutem os mais variados temas do nosso setor. Inclusive, do Comitê de Sustentabilidade, um dos nossos participantes é o professor Ricardo Rosário. Acho que, se ele não for professor de todos vocês aí, ele ainda vai ser. E dentro do Comitê de Mercados e Finanças também, a gente trabalha, tenta promover novos mecanismos de financiamento do setor. No Comitê Tributário, a gente discute os tributos que incidem sobre o setor, e a gente tenta fazer um link nesses comitês técnicos de todos os problemas que nos atingem nos nossos mais variados setores, desde plantações à criação de animais. Então, fica aqui novamente o convite. Vamos participar dos nossos comitês. Tem desde advogados, professores, economistas, produtores rurais, ambientalistas. A gente tem de tudo dentro da nossa entidade. Doutor Marcelo, queria aproveitar, é muito importante mesmo a gente divulgar a entidade de classe, né? Eu, a Vitória, o Arthur e a Marina somos 4 maquinzistas que fomos aí transformados pelo conhecimento e oportunidade que a Rural nos deu. O Arthur deixou o link aí no chat. Quem tiver interesse, óbvio que é só uma faculdade, você escolhe se você quer entrar ou não. É muito importante para quem tem interesse. É um grande veículo de informações que a gente tem ali. É muito importante. Eu só queria deixar também o professor Hernani, que é um grande entusiasta aí, sempre apoia os alunos. Eu até brinco sempre com ele que o ponto alto do meu currículo é poder dizer que eu sou amigo do professor Hernani e telefonar para ele a hora que eu quiser. Pessoal, um abraço para o Marcelo Lemos, Vitória Bellotti, Vitória Silva. Professor, tem alguma consideração para a gente encerrar? O senhor está no mudo. Professor, o senhor está no mudo. Ok, agora acho que eu consegui. Eu só quero agradecer, dar os parabéns a todos. E, Vitória, eu quero só te fazer uma confissão. Eu estou me lembrando agora que você foi minha aluna, acho que foi no 4º semestre. E, assim, a um primeiro momento, eu tentava me lembrar de você, mas agora, assim, depois que você falou e tudo, é uma alegria, viu, te reencontrar. Você foi uma excelente aluna. Eu percebo em você uma coisa muito importante. Você, apesar de colocar questões sérias de alto impacto, você é uma pessoa extremamente educada. Porque eu estava pensando aqui, por que há um conflito? Quem foi que gerou este conflito? Por que será que há uma desconfiança em relação ao agronegócio? Uma desconfiança social. E quem é que alimenta esse tipo de coisa? Eu estava pensando aqui. Eu também venho de famílias de produtores rurais, meus avós, do lado da minha mãe, meus tios ainda são, enfim. E eu fico pensando, a quem interessa, muitas vezes, é criar uma instabilidade. Eu não vou dar resposta, eu acho que todos sabem, vocês são adultos, e deveriam realmente levar essa indagação que eu estou fazendo no sentido de filtrar mais as coisas, de não embarcar em certas observações que a gente sabe, a gente sabe muito bem. As pessoas até não estão fazendo isso por má fé, não, elas estão fazendo por defesa de interesses profissionais. Então, é algo que vocês precisam. Nós estamos na época, nós estamos vivendo uma época em que a informação perdeu qualidade.
né? Ela se depreciou. Então, tudo que se comenta não pode ser informação, não pode ser fonte de informação. Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? E eu sei que há uma generalização, há uma satanização, mas, né? E o que mais me assusta é quando eu vejo o potencial brasileiro, a resposta ao PIB brasileiro e a importância que nós temos de estar conscientes deste patrimônio nacional, que é o agronegócio. Então, está na hora de nós começarmos a trabalhar a partir de uma outra perspectiva, né? Então, aqui, Vitória, eu quero te cumprimentar efusivamente por abrir, junto com o seu grupo, dentro do Mackenzie, uma linha nova de pensamento, que não é admissível que haja um pensamento único. O pensamento é múltiplo. Ideias têm que ser as mais variadas. Nós não podemos fechar as portas por uma visão plural, né? Principalmente quando se trata de um negócio de alto impacto na economia. Mas no passado houve. Mas ainda tem. Mas, olha, pessoas que fazem coisas erradas, nós encontramos em todas as áreas da atividade humana. Não temos como querermos não aceitar essa realidade, né? Faz parte, enfim, do ser humano essas condutas, mas eu fico muito feliz de participar, estar junto com uma energia transformadora que vem de vocês. Então, assim, é uma beleza, é uma riqueza, é um fator de grande importância o que vocês estão fazendo. Eu sou economista. Antes de ser advogado, eu me formei em economia. Então, a minha visão, inclusive do setor público, que eu estudei economia do setor público muito, né? Eu fui professor de economia. Então, quando eu estou na carreira jurídica, eu fico angustiado quando eu percebo a falta de uma visão, aí eu vou dizer mesmo, né, uma falta de uma visão de cidadania na expressão mais ampla. Porque se eu não consigo compreender, eu digo, olha, eu estudei Marx no tempo que era proibido estudar Marx. Marx é um vetor importantíssimo. Mas Adam Smith, Ricardo, Keynes, mais tarde, Hayek, tudo isso são pensamentos econômicos que precisam encontrar um ponto de convergência. É só abrir o 170, está lá. Nós somos, a ordem econômica é baseada na justiça social e na livre iniciativa. Não posso, assim, misturar as estações. O que é mais bonito aí também para a sociedade rural brasileira é termos organizações privadas cuidando disso, que abre este campo de análise, campo de investigação, um laboratório concreto, porque eu anotei aqui Comitê de Sustentabilidade, Comitê de Tributação, eu fiquei pensando quantas informações importantes nós estamos aqui para gerar TCC. Porque para mim, é o seguinte, trabalho de conclusão do curso importante é quando ele tem análise empírica. Senão fica uma coisa que
Não interessa a ninguém, porque são retalhos de doutrina, não interessa. Então, quando eu pego um caso concreto, eu vou estudar o lixão da Baixada Santista, eu vou estudar não sei o quê, eu vou estudar a sustentabilidade não sei aonde. E mesmo em todas as áreas, é uma coisa riquíssima, viu, Marcelo? Vocês estão possibilitando, anotem o que eu estou dizendo. Eu não tenho nada que... Eu não estou pensando em 90 anos, coisa nenhuma. Achei que você foi péssimo, porque nessa altura eu já estou longe. Mas vocês possibilitaram um raciocínio de uma visão pragmática. Eu sou pragmático. Eu gosto de ser pragmático. Né? Isso é uma coisa que me dá uma certa sensação de que estou vivo e posso interferir. Queridos, eu não vou continuar, porque eu, quando começo, eu não paro. Mas eu quero dar os parabéns a todos. Foi uma alegria enorme participar aqui, ouvir, e esta energia tão forte. Ouviu, Arthur? Você que não postou aí, não abriu a sua câmera, viu? Vocês todos, eu tenho uma grande alegria, me sinto realizado, me sinto recompensado. Vitória Belodi, meu abraço também muito grande. Você tinha que estar enfeitando aqui o painel com esse rosto bonito que você... Minha câmera não está ligando, não sei porquê, professor, mas muito obrigada, foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Me coloco à inteira disposição, quem quiser conversar mais sobre o assunto. Eu, eventualmente, estou sempre lá na Rural também, quem quiser saber mais sobre o direito no agro, direito no meio ambiente, qualquer coisa, a gente está aqui, eu mandei os slides, tem nossos contatos. Muito obrigada mesmo, pessoal da Agromac, o que vocês estão fazendo é uma coisa incrível. De novo, meus parabéns, vocês estão isso que vocês estão fazendo é simplesmente sensacional, vocês merecem todo o sucesso e os meus parabéns do fundo do coração. E ao Marcelão, muito obrigada pela companhia. Marcelo, desde o meu primeiro dia, me acompanha. E a gente está sempre juntos aí, buscando trabalhar junto, meio ambiente, agro, as entidades e toda a cadeia. O que vocês precisarem, podem contar conosco. Maravilha, gente. Obrigado a todos vocês. Excelente almoço a todos. Cuidem-se, porque ainda estamos numa fase difícil. E contem sempre comigo. Professor, muito obrigado. Para encerrar mesmo, pessoal, o sorteio da obra que o professor cedeu vai ser na página do Agromac, tá bom? A gente vai fazer um post ainda hoje. Um abraço, obrigado a todos, até mais. Obrigada, pessoal. Obrigada. Bom final de semana. Obrigada, Hernani. Obrigado, pessoal. Obrigado aí. Parabéns aí pelo evento. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.